Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Estou honrado pelo convite. Obrigado, professora Poliana. Parabéns, de verdade, né? Agradecer a minha equipe toda presente aí, né? E falar que, mesmo que o tema está corrido, um dos maiores desafios é o tempo aqui, né? Mas a gente vai estar por aí também. Quem tiver algumas dúvidas depois, a gente troca ideia com mais calma, beleza? Então, basicamente, a nossa agenda aqui é falar um pouquinho por que amido, né? Por que isso é importante e que fase eu tenho que priorizar com a utilização desse produto, de que forma esse processamento pode afetar as fases da lactação da vaca, né? Então, isso aqui só para ilustrar uma dieta hipotética, mas é real, que se pratica em média numa fazenda de leite, né? E o amarelinho aqui é o amido, né? Então, em média aqui, 27% é um nível relativamente alto, mas é o que acontece? O que eu quero dizer com esse slide? Quase que de um quarto a um terço que a vaca come é amido. Às vezes eu fico preocupado, a professora falou a questão de sêmen, 1%, que às vezes vai levar 1, 2 litros na média, e a gente preocupa com o custo dele, a gente tem que preocupar com o custo aqui. Ó. Isso aqui é 1/3 que a vaca come, está ali, né? Então, assim, isso aqui gera impactos, né? Ainda mais nessa situação nossa do dia a dia, onde os custos estão sendo cada vez mais altos, né? A margem cada vez mais apertada, então a gente tem que preocupar com esses fatores. E aí foi por isso que a escolha do tema, né, da gente falar um pouco disso aqui hoje. E por que amido, então? Basicamente, um ponto importante é que a gente colocar aqui como porcentagem, né, o amido do milho, né, sorgo, praticamente, ele é o mais eficiente de todas as matérias-primas que normalmente a gente usa em dietas de lactação de vacas. Ou seja, para fazer crescer proteína microbiana, ele é imbatível. Então, não é só por isso, não, é porque tem outros, trigo, cevada e outros grãos de cereais, só que a gente não tem tanta disponibilidade, não tem tanta facilidade de encontrar e também, de certa forma, não é tão barato, né? Então, o milho é o cereal mais utilizado na nutrição, também pela disponibilidade, custo e, praticamente, aqui, o mais eficiente em fazer a vaca dar leite, né? Isso aqui é só uma ilustração também, né? Eu prefiro ser repetitivo do que assumir que vocês já sabem, né? Então, isso aqui é um grão de milho cortado, né, um corte transversal, e essa parte aqui branquinha é o endosperma farináceo. E aqui, essa parte mais alaranjada é o endosperma vítreo. E, por causa de caruncho, por causa de armazenamento, o mercado brasileiro ele sempre foi muito voltado para a resistência ao armazenamento, né? Então, menor susceptibilidade a pragas, né? Então, basicamente, o nosso milho aqui é duro. O endosperma é vítreo. Está mudando cada vez mais por demanda de produtores, testes a campo, né, pesquisas, isso tem mudado nos últimos 20 anos. Né? Então, basicamente, o que a gente quer e que é bom para a vaca de leite é esse branquinho aqui. Né? A gente quer um grão, deseja um grão que tenha endosperma mais farináceo. Né? Bom, embora o amido seja imbatível, digamos assim, para a produção e eficiência de crescimento microbiano, a variabilidade dele, né, com relação ao desaparecimento ruminal, aqui, ou seja, a digestão, ou seja, o aproveitamento desse produto, ele pode ser variável demais, ou seja, de 9 para 80. Ou seja, eu tenho um que pode ser que não digira nada e um que tenha digestão muito alta. Né? Então, por isso, o processamento ele é muito importante. Se a gente não fizer um processamento, né, vai sair tudo esse amido nas fezes, aí eu tenho uma perda econômica muito alta. Né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Né? Eu tenho que ou processar ele na forma de moagem, né, ou né, em silagem, né, seja na forma de grão úmido, principalmente, ou snap leite. Coloquei essas três porque são as fontes mais utilizadas hoje na alimentação de vacas de leite como fonte de energia, né, de concentrados. Bom, milho moído, basicamente, né, o que a gente quer aqui é quebrar a matriz proteica, aquele endosperma que a gente viu mais alaranjado, ou no endosperma farináceo, onde eu tenho as proteínas zeínas, eu quero quebrar aquilo. E aqui eu faço um processamento mecânico. Ou seja, eu disponibilizo o amido para o animal pela quebra de partículas. Né? Uma outra forma, né, é a utilização de grão úmido. Por que grão úmido é interessante? Porque a digestibilidade dele é muito alta. Né? Numa área que eu iria colher milho grão, por exemplo, eu consigo tirar da área mais cedo, né? Eu posso moer mais grosso, se ele é mais digestível, eu posso moer mais grosso, né? E, basicamente, eu posso armazenar isso também a baixo custo. O que eu faço no grão? Colho, mando para armazenagem, faz a secagem, limpeza, depois pago o frete de novo para a fazenda. O grão, se eu colher ele,
né, ele lá com seus 30% de umidade, eu já colho e já ensilo ele na fazenda. Então, tem uma armazenagem de um produto nobre a baixo custo, né? Bom, então, seja lá a forma que for processamento, né, e a confecção, não vou entrar nesses detalhes, né? Então, é variável, eu posso fazer isso aí em bag, eu posso fazer ele em silo normal, os moinhos são variáveis de rolo, de martelo, isso vai depender muito da disponibilidade da fazenda. O que eu quero no final é ter um produto aqui, assim, né, com uma moagem relativamente fina, né, bem fermentado, bem amarelinho, que vai me dar uma digestibilidade mais alta do que o grão na mesma moagem que foi colhido seco, né? Isso aqui que acontece, ó, antes de ensilar e depois de ensilado. Quando ele está juntinho, a matriz proteica, a analogia é como se fosse uma parede, onde o grão de amido é o tijolo e a matriz proteica que eu não quero é o concreto, né? Então, eu quero quebrar o concreto para disponibilizar esses grãozinhos aqui, ou seja, eu quero ele sem concreto, sem estar junto, para que as bactérias possam fazer a digestão com mais facilidade, né? E, basicamente, a fermentabilidade, a fermentação no silo impacta muito, porque grande parte dessa digestão, dessa disponibilidade do amido, né, quem produz as proteases são as bactérias. Então, tem que ter um bom processo fermentativo para que eu possa ter uma degradação dessas proteínas, né, e aí disponibilizar o amido para as vacas, né. E, assim, ao contrário de alguns trabalhos mostrados no passado, o milho grão duro, isso aqui são vários híbridos, né, eu coloquei esse trabalho do Derissais aqui que eu achei interessante. Então, tem um milho mais duro, com endosperma mais vítreo, um mediano e um mais farináceo, né? Então, ao longo do tempo de armazenagem, né, essas zeínas, essas proteínas, que são a analogia que eu fiz do concreto, elas são quebradas, mas não tira o efeito, não. Ou seja, o milho que é mais duro, ele continua sendo mais duro. Então, ou seja, o mais farináceo aqui, por exemplo, ó, ele já saiu com a digestão, ou com o nível de zeína, que é inversamente relacionado à digestão, menor do que todos os 240 dias de armazenamento do duro. Ou seja, milho duro não vai ser igual o milho farináceo, certo? Isso aqui é um ponto importante também da gente lembrar, né? Então, basicamente, o que eu faço é tentar quebrar essa matriz proteica, seja na forma física, enzimática, para liberar o amido para as vacas, né? Bom, um produto também hoje utilizado, que é uma estratégia um pouco mais avançada do que o grão 1, digamos assim, é o Snap Leite, né? Então, nada mais é, né, do que eu pegar aí o grão, quando ele está aí com uns 35%, 40% de umidade, né, só que na forma de espiga, ou seja, eu colho a espiga, isso é Snap Leite, a silagem de espiga, certo? Tem um confundimento de early, tudo, vamos chamar de silagem de espiga. Então, o que acontece? Quando a espiga está com 40% a 50% de umidade, e o grão está com em torno de 35% a 40% de umidade, né, eu faço a colheita dessa espiga e ensilo ela, né? Então, é isso que é. Ou seja, eu vou colher, processar essa espiga inteira, né, e armazenar na forma de silagem, né? E por que apareceu isso? Por que esse processo existe que eu estou falando aqui? Eu pego a espiga, colho, moo e ensilo ela, né? Basicamente, isso aqui é feito uma adaptação, ou seja, eu pego uma automotriz de colher silagem e troco essa plataforma da frente aqui, ó, né? Eu ponho uma de colher grão, né? E aí é como se fosse ela batendo na espiga e derrubando a espiga da planta, só que ela derruba para dentro da máquina. E aí é o processo, né? Isso aí tem várias combinações possíveis, né? E aqui tem um videozinho, só para mostrar aqui como é que funciona. Então, tá a planta. Se vocês repararem aqui, ó, as espigas estão balançando aqui, ou seja, ela é arrancada da planta e entra para dentro da máquina onde vai ser processada. Isso é o Snap Leite, né? Bom, Gilson, esse é o material aqui, ó, né? Por quê? Por que usar isso? Por que ele pode ser mais competitivo? Basicamente, só para mostrar uma análise aqui do grão úmido, né, e aqui do Snap Leite. Então, basicamente, o que ele tem a mais que o grão úmido é fibra, né? Um pouco mais de fibra, né? Lógico que ele dilui um pouco o amido, né? E por que se usa? Aqui eu fiz uma comparação de uma mesma área de milho colhida para grão úmido, né? Isso aqui são dados reais de fazendas, que eu fiz uma média, né? Só para mostrar que numa área em que eu colho 14 toneladas aqui de grão úmido, do Snap Leite eu vou colher 18. Né? Se eu pegar de matéria seca aqui, né, em toneladas, né, de 9 para 11. Ou seja, por que é maior, gente? É muito simples, porque na área que eu ia colher só o grão, para fazer grão úmido, eu vou colher toda a espiga. Então, o sabugo, a palha, vai tudo junto, né? Então,
ele, de certa forma, tem uma produtividade maior do que o de grãos, e isso é meio óbvio, né? O que não é muito óbvio é porque dilui o custo. Ou seja, se eu tenho, basicamente, a operação parecida com o grão úmido, que 1 hectare custa R$ 9.000, né? E aí, um eu colhendo 14 e outro colhendo 18, é só dividir o 9.000 por 14 ou 9.000 por 18. Quem que é mais barato? Por quilo de material produzido. Né? Porque eu uso 1 para 1. Ou seja, no lugar que eu uso 1 quilo de fubá, eu uso 1 quilo de grão úmido e eu uso 1 quilo desse produto. Né? Então, basicamente, eu diluo custos de produção desse produto. Por isso que ele se torna competitivo. Né? Então, aqui no grão úmido, eu tenho que fazer colheita, a moagem, depois eu faço a ensilagem. No Snap Leite, basicamente, a colheita e a moagem é feita na máquina. Então, não tem processamento. Eu tenho 3 operações aqui para fazer, gente. E aqui eu só tenho 2, que é, né, a colheita com processamento e a ensilagem. Né? Então, mas assim, o que é o desafio disso aqui, gente? Então, o milho tem que moer muito fino, isso é demorado, é complexo, gasta energia. E o grão úmido Snap Leite não é só vantagem, não. Por quê? Porque, primeiro, que eu tenho janela de corte. Né? Eu tenho 1 semana, 2, que se passar daquele ponto, ele não fica milagroso, igual está parecendo, não. Fica ruim. Né? Ele endurece, a palha fica muito seca, o gado rejeita, e aí eu não tenho material de qualidade. Né? Depende de maquinário disponível, aí pensa o grande desafio. Eu sou pequeno produtor, ou médio, ou eu não tenho área para produzir, também é um problema. Né? E, basicamente, quando eu tenho meu ponto de colheita, eu tenho que depender de um prestador de serviço ir lá e fazer essa colheita para mim, porque eu não tenho capital, nem é lógico eu tenho uma automotriz, por exemplo, para quem tem 50 vacas. Né? E aí, se ele não vier, se ele atrasar, eu vou ter um problema, né, de não estar no ponto, e aí o produto é péssimo, esse que é o problema. Né? Ou eu colho na janela certinha, e ele fica muito bom, passou da janela, ele fica ruim. Né? Só para mostrar isso, a digestibilidade do amido, né, ela cai muito com o aumento do teor de matéria seca, ou seja, se sair da janela, eu tenho material de péssima qualidade. Tá? Bom, para essas opções onde eu não tenho área, eu não produzo, eu posso fazer o quê? Eu posso comprar o milho grão e fazer a ensilagem desse grão, que é o milho grão reidratado, ou seja, eu compro o milho seco, só que ao invés de eu usar como fubá, eu vou ensilar ele. Né? E aí tem todas as vantagens disso. Né? Eu posso armazenar a baixo custo o meu produto na fazenda. Quanto mais tempo ele ficar, mais ele vai melhorando a digestibilidade, e com isso eu vou ganhando em eficiência. Né? Eu posso fazer compra estratégica também. Né? O negócio é o seguinte, gente, as formas de processamento, seja elas qual forem, o objetivo é usar pouco, no máximo leite que a vaca pode dar daquele elemento, ou o máximo aproveitamento da energia. Então, esses processamentos, por que eu estou comentando ele aqui no começo? Porque é importante, porque cada situação, cada fazenda, cada propriedade, ela vai ter uma estratégia, vai ter uma situação em que vai ser mais favorável para ela ou não. Né? Não são todas que podem adotar o grão úmido, não são todas que podem usar, por exemplo, o reidratado. Né? O importante é entender que existem opções, e essas opções elas dependem, né, de alguns cenários, que é isso que a gente está comentando aqui. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Né? Moagem, reidratação e o tempo de ensilagem. Eu tenho que deixar esse material armazenado por 1, 2 meses, pelo menos, lá. Né? E esse binômio aqui, ou seja, tempo de ensilagem e moagem, ele é importante, porque se eu preciso abrir cedo o silo, eu tenho que moer mais fino. Né? E um ponto muito importante é a umidade. Por que é importante? Porque se ela for baixa ou excessiva, o produto também não fica bom. Né? Eu não tenho a oportunidade de usar com eficiência esse material para as vacas se ele não tiver. Então, assim, é simples. É 35%, né, de umidade que ele tem que ter. Né? 35, 40. Então, tem que ser monitorado para ficar ensilado de uma ensilagem de boa qualidade para garantir isso. Tem um colega aqui, o Luciano, uma coisa que eu aprendi depois de 15 anos trabalhando com isso, é que, na prática, né, mesmo para pequenos silos, a compactação ela exerce um impacto muito grande na qualidade do material. Né? Então, o pessoal está usando até aquelas britadoras, como é que chama aquele material, Luciano, que é um compactador de terra, porque às vezes o silo é pequeno e não cabe, né, um trator naquele silo. Então, o pessoal está investindo nisso. Então, é simples, respeitar o tempo para reidratado, umidade correta, compactação e respeitar o tempo de ensilagem. Está claro até aqui, gente? Tranquilo? Bom, então, outro ponto importante aqui, ó, é que quando eu moo fino,
né? O rendimento aqui, em 3 milímetros, foi 3,9 toneladas. Aqui ele vai para 11. Ó. Ou seja, se eu moo grosso, né, eu tenho um rendimento muito grande de essa moagem. Aí a pergunta é, Gilson, e aí? Esse aqui vai ser digestivo igual a esse aqui? Aí o Lucas fez um trabalho aqui que ele comparou que o grão, né, moído grosso ou fino, então a digestividade aqui deu estatística, diferente de 36 para 32, mas depois que ele deixou 200 dias, ou seja, 6, 7 meses, a diferença foi, aqui nem deu estatística, é igual. Ou seja, se eu quero moer grosso, eu tenho que deixar muito tempo fechado. E essa conta é econômica, eu tenho que fazer simulações daquele capital empatado perto do ganho que eu vou ter na digestão. Certo? Para a sorgo a mesma coisa, né, que, se comparar, o Evandro, lá da USP, ele fez um trabalho onde ele comparou aqui alguns tratamentos de silagem, né, e ele pegou o milho seco, o sorgo seco, né, e comparou ele com ele reidratado. Então, a digestibilidade do sorgo moído fino saiu de 79 e foi para 87, ou seja, quase 10 unidades de digestibilidade. Né? E um ponto importante, só para ficar claro, é que o sorgo é a pior matriz proteica que tem. Então, quem mais responde a um processamento na ensilagem, fazendo grão reidratado, é o sorgo. Certo? Ele é o que tem mais matriz proteica e de baixa qualidade de digestão. Isso aqui eu só coloquei uma comparação, né? Isso aqui a gente fez uma simulação com conta de padeiro também, mas é o que fica. Né? Então, um cenário onde o fubá é R$1 o quilo, né? Por que eu pus a matéria natural? Porque é o que usa. Né? Usa na matéria natural, então, a comparação. Então, assim, o SnapLage é o mais barato de todos. Por quê? A operação dele é mais precisa, ou seja, eu faço várias operações mecânicas, sem depender muito de gente e processos. Né? Por outro lado, eu dependo de ter área. Se eu não tiver área, não adianta nada eu ter ele. Né? Então, tem que entender, para a minha fazenda, qual é a melhor situação e qual fica mais barato, com o máximo de digestão possível. Né? Bom, isso aqui só mostrando um trabalho, né? E no pré-parto, então, como é que eu uso esse produto, né? Esse amido? Qual que é a forma que eu tenho que preocupar? Né? Então, no pré-parto, um ponto muito importante aqui é, por exemplo, nesse trabalho aqui, eles fizeram o seguinte, a pergunta no pré-parto é, eu posso usar alta energia? Ou tem que ser baixa energia no pré-parto? A dieta da minha vaca do pré-parto. Né? E aí, eles fizeram aqui, né, uma combinação de baixo amido, 14% da dieta, e outra com 26% de amido. Uma baixo amido, outra alto amido, e viu, né, e comparou o que acontece no pré e no pós-parto. E aí, então, eu tenho uma dieta de baixo amido, né, no pré-parto, combinada, né, com baixo amido no pós-parto. Depois eu tenho uma dieta que foi, né, baixo amido no pré-parto, mas com alto amido no pós-parto, ou seja, eu gerei várias dietas para saber o impacto que eu tenho disso no pré e no pós-parto. Está claro isso, gente? Eu queria saber se a energia no pré-parto, alta ou baixa, ou no pós-parto, alta ou baixa, influencia. Isso aqui eu estou vendo adaptação, eu estou vendo se a vaca tem que ter balanço igual. O que os autores concluíram aqui? Que não deu diferença no pré-parto, o nível aqui, mas no pós-parto, as vacas que tiveram amido relativamente mais alto, elas deram mais leite, ou seja, de certa forma faz sentido fisiologicamente, certo? Ou seja, vaca pariu, ela precisa ter uma energia relativamente alta para poder dar leite. Né? Só que, nesse trabalho aqui, ó, o trabalho do Eugênio, até o João Dória, lá do Wisconsin, que fez essa meta-análise aqui, ainda nem publicou, mas os dados estão prontos, do Eugênio Barbosa, o que ele comparou? Energia alta ou baixa no pré-parto e o impacto disso na fisiologia, em hormônio, né, em metabólitos no pós-parto. E aí, o que ele viu? Que a dieta, quando era de muito alta energia, né, o que acontece? No pré-parto foi bom. 155 aqui de ácido graxo, comparado com 230, isso aqui, ácido graxo não esterificados, não é bom. Né? Mas, então, aqui no pré-parto abaixou. Né? Glicose foi mais alta, insulina mais alta. Né? Só que no pós-parto, o que aconteceu com os ácidos graxos não esterificados, quando era muito alta energia? Aumentou os ácidos graxos não esterificados. Ou seja, a vaca mobilizou mais, ela comeu menos. Né, nesses trabalhos. Então, o que quer dizer isso? O que ele mostrou? Que onde a energia não é muito alta, no pré-parto, às vezes, ela até mobiliza um pouco, ou os metabólicos não são tão bons. Mas, quando ela pare melhor. E é isso que importa. Certo? Ou seja, vaca... Por que isso acontece? No pré-parto, gente, quando eu aumento a insulina, o que acontece? Ela tem uma resposta à não mobilização melhor, só que acumula mais
gordura no fígado, certo? Aí o que acontece? Quando ela pare, que ela precisa do fígado estar funcionando, ele está cheio de gordura, entre aspas, né? Eu tenho uma esteatose maior nessas vacas. Então, eu tenho uma vaca com maior mobilização. E mobilização no pós-parto é ruim. Então, o que eu quero, gente? Eu quero uma dieta em que a vaca tenha, mesmo que alguns efeitos de ácido graxo não esterificados mais alto no pré-parto, mas quando ela parir, que é onde o fígado precisa estar funcionando bem, ela tenha menor ácido graxo não esterificado. Isso aqui está relacionado à imunidade, é uma série de fatores, né? Isso aqui é o que eu mostrei ali, né? Insulina é inversamente correlacionado com ácidos graxos não esterificados. Ou seja, se eu tenho insulina alta no pré-parto, me ajuda por um ponto, né? Porque a vaca come mais até, só que, por outro lado, a hora que ela pare, ela tem problema, né? Tá claro isso aqui, gente? Passando um pouco rápido. Mesma coisa, né? Isso aqui, a vaca que é super alimentada, aqui, ó, né? Ela come menos no pós-parto. Bom, isso aqui é só para simular, então, o que seria o ideal, né? Fiz uma dieta aqui mostrando o que é alta energia, né? 9 kg de silagem, 32 de amido, bem energética aqui, né? 0 de feno, né? Quase 1 kg de fubá, um pouco de farelo de soja, né? A dieta ficou com 1,6 megacal por quilo de energia. E essa aqui ficou com baixíssima energia, que é outro ponto da literatura muito controverso. O que eles falam? Quando a dieta tem muita palha, é muito baixa energia, a vaca é mais saudável. Só que, como resumo, a vaca não dá muito leite, né? Então, o que eu tenho que ter? Uma energia controlada, ou seja, intermediária, que seria o quê? Por exemplo, essa aqui, uma com 1,48 megacal, 1,45 a 1,5 megacal de energia, né? Por quilo de matéria seca, né? Que seria isso aqui, uma dieta com silagem de milho tipo safrinha, com uns 20% de amido, né? Um pouquinho só de fubá, porque vai usar depois no pós-parto, né? Um pouco de farelo de soja, o núcleo mineral, né? Ou seja, no pré-parto eu não quero nem alta nem baixa energia. O valor intermediário seria o melhor, certo? Só para fora de ordem assim. Bom, nesse outro trabalho aqui, a energia no pós-parto moderada ou baixa energia, quando eu tive aquela dieta aqui com 26% de amido, ou seja, não é nem 20, nem 30, nem intermediário, com 26 aqui, né? O consumo foi mais alto, né? E o ácido graxo não esterificado foi mais baixo, ou seja, a vaca pariu com mais saúde, né? Até seus 21 dias aqui, quando eu forneci no pós-parto, né? Essa dieta com amido moderado também foi mais efetivo do que uma de baixo amido. Ou seja, energia alta é ruim, se ela for muito baixa também, ela vai ser prejudicial, porque a vaca não vai aleitar, né? E vai mobilizar mais gordura, né? Por quê? Porque se ela não tem energia da dieta, ela vai tirar de onde? Do organismo dela, né? Na forma de gordura. Isso aqui é um trabalho muito interessante que mostra o quê? O que eles fizeram aqui? Tá, no pós-parto, então, Gilson, beleza, tem que ter um controle aí da energia não passando de 30 de amido, né? Mas aí eles fizeram aqui, esse grupo aqui, do Albornoz, eles fizeram um trabalho, é o seguinte, no pós-parto eles fizeram 4 dietas. O que eram essas 4 dietas? Uma baixo amido, 22% de amido, de 2 formas, ou com fubá ou com grão úmido. E fizeram uma com 27% de amido, uma com fubá, uma com grão úmido, certo? Então, foca nessa barrinha azul aqui, nessa lilás cinzentada aqui mais escura, que é o quê? Nessa aqui é a fermentabilidade, ou seja, tanto no baixo amido como no alto amido, é aqui que está o grão úmido. O que a gente percebe nas dietas que eram muito energéticas e muito fermentáveis? Não teve efeito para a concentração de amido, né? Mas teve efeito para a fermentabilidade do amido. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Tanto no peso corporal, beta-hidroxibutirato também foi mais alto. Olha o que aconteceu com o consumo quando era grão úmido. Ó. Então, essa aqui é a dieta de 22% de amido, pouco, né? Fubá e grão úmido. Essa aqui, 27% de amido, na forma de fubá ou grão úmido, né? Então, as vacas que comem grão úmido, normalmente elas tiveram menor produção de leite, né? E tiveram menor consumo, certo? Ou seja, o que o trabalho conclui? Que não importa muito, quando eu tenho amido controlado, não é excessivo, acima de 30%, né? Não importa muito se é alta ou baixa, importa a fermentabilidade no pós-parto. Então,
resumo disso aqui? No pós-parto, evitar produtos de alta fermentabilidade, como grão úmido. Está claro isso, gente? Mais do que o nível de amido, né? E por que isso acontece normalmente? Por que cai o consumo? Isso aqui é uma teoria que já é discutida bastante no NRC, que é a teoria, né, da oxidação hepática. O que eles falam? No pós-parto, a vaca é limitada de consumo ou ela é tranquila, gente? No pós-parto. Ela já não come, ela mobiliza, né, gordura, ela está em balanço energético negativo, não é legal. E aí, quando ela come muito grão úmido, né, ou alta fermentação, o que acontece? O propionato é a grande fonte de energia gerada da fermentação do amido, certo? Esse amido, ele entra no ciclo de Krebs, né, na forma de né, dos intermediários, e produz muito ATP. Esse ATP, em excesso, num curto espaço de tempo, ele, né, via nervo vago, ele envia um sinal de saciedade, fala assim, ó, vaca, para de comer, tem muito ATP. Só que, na verdade, ela está precisando comer no pós-parto, né? E aí, o que acontece? É um sinal, então, que inibe o apetite dela, e aí eu exacerbo o balanço energético negativo. Está claro aqui, gente? No pós-parto, então, né, eu não posso ter produtos de alta fermentabilidade, porque eu vou ter um efeito contraditório em relação ao consumo, certo? Isso aqui, né, por quê? Porque se eu tiver ácido graxo não esterificados circulantes mais alto, né, eu, inclusive, atrapalho até a reprodução desses animais. Tá? Bom, e para a vaca de alta produção? Aí daria um dia só de discussão isso aqui. Né? Isso aqui eu fiz um apanhado de trabalho só para vocês verem, e aqui a gente viu, aqui, nesses vários trabalhos, substituição de milho, amido, né, por outros subprodutos, né, por exemplo, casca, polpa, caroço e farelo de trigo, aqui forragem. Né? Então, o que era o objetivo desses trabalhos aqui? O que eu quero mostrar nessa tabela que está em vermelho aqui? Quando eu tirei amido da dieta para vacas de alta produção, tanto a questão de média de produção de leite, como, por exemplo, de produção de proteína no leite e eficiência alimentar, elas são menores. Então, o que significa? Dentro do ambiente controlado e dietas bem formuladas, o nível de amido mais alto, ele faz a vaca dar mais leite. Né? Isso aí que a gente viu lá no começo, questão de eficiência alimentar também, né? E eficiência de crescimento microbiano. Ou seja, as dietas com amido, né? Aqui está o nível aqui, 27,21, 23,13, 27 contra 21, né? Isso aqui prejudicou a vaca em relação à produção de leite em algumas situações. Né? Esse aqui é um modelo que eu gosto muito de representar quando eu falo de amido, é que esses 3 fatores aqui eles têm que ser levados em consideração, né, para evitar que a vaca tenha acidose. Então, assim, eu quero amido na vaca de alta lactação? Eu quero. Desde que ela não tenha acidose, vocês concordam? Se ela tiver um amido fermentável que me possibilite ela dar bastante leite, mas que não comprometa a saúde dela, eu estou dentro, eu quero, certo? Então, o que esse modelo está falando? Aqui está o consumo de matéria seca, aqui está o nível de amido, e aqui está a fibra fisicamente efetiva. É aquela fibra capaz de fazer ela ruminar, produzir tampão e ajuda a absorver os ácidos ou passar eles, né? E com isso eu tenho diminuição do risco de SARA, de acidose subclínica. Né? Então, o que esse modelo me fala aqui? Se eu tiver, por exemplo, uma dieta em que eu tenho um consumo relativamente mediano aqui, 23, 24, 25, com um nível de amido aqui de 24, 25 também, e tiver bastante fibra efetiva, tem muita ou pouca acidose? Olha aqui, quando está vermelho, o risco é alto de acidose. Quando é verde, é risco baixo. O que vocês acham? Olhando esse gráfico, se eu tiver consumo médio, nível de amido moderado e bastante fibra efetiva, tem risco de acidose? Alto ou baixo? Baixo. Então é isso. Ou seja, para eu trabalhar com amido, eu tenho que saber como é que está a minha dieta em relação ao balanceamento de efetividade, de fibra. Né? Por exemplo, se eu tiver uma baixa fibra efetiva, ou seja, aquela silagem colhida com silagem com colhedora de uma linha, tipo bem fininho, não tem feno, não tem nada na dieta, e as vacas, né, mas essa silagem tem 35% de amido, por exemplo, ou uso muito grão úmido, fubá e tudo na dieta, e ela tem um consumo alto, ou seja, a vaca come bastante. Se ela come bastante, ela produz muito leite. E eu vou lá e coloco bastante amido. Só que eu não tenho fibra efetiva, olha o que acontece com o risco de acidose.
Então, como resumo para vacas de alta produção, eu posso usar amido alto? Sim, desde que eu entenda o que eu esteja fazendo. Ou seja, tem que ser balanceado para a fibra efetiva e, consequentemente, eu tenho menor risco de causar algum problema. Isso aqui só mostra a mesma coisa. Uma forma que um professor Marcos Neves, lá da UFLA, usa, de forma prática, mas sim, bate demais ao longo das dietas que a gente acompanha mais de 100 fazendas no Brasil, aí, com dados, e assim, a gente sempre tenta analisar isso, de forma prática também. O que ele faz? Ele criou um valor que ele pega todo o FDN da dieta maior que 8, ou seja, o FDN fisicamente efetivo, trabalho do Zebelli, que está até publicado no NRC, e divide pelo amido degradável. Isso aqui é uma conta, depois eu mando para vocês a planilha em e-mail também, se vocês quiserem. E o que ele fala? Pega a relação de quanto que eu tenho de fibra efetiva, maior que 8, FDN maior que 8 milímetros, que é aquele que faz a vaca ruminar, aquela fibra efetiva, e divide pelo seu teor de quanto você tem na dieta de amido, que é degradável, que é fermentável, que é aproveitado pela vaca. Isso tem que dar uma relação perto de 1, ou maior que 1. Quando isso é maior que 1, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho mais fibra efetiva do que amido fermentável. Certo? Então, eu fiz uma dieta para a vaca, e um número que eu vou olhar para saber se ela está em risco alto ou não, é o quê? Relação de porcentagem de FDN fisicamente efetiva dividido pelo amido degradável. Está claro isso, gente? É um número prático e que funciona bem. Na minha opinião, com toda modéstia, é genial. Então, por exemplo, eu tenho lá 21,7 de fibra fisicamente efetiva, maior que 8 milímetros. É aquelas partículas da Penn State que ficam retidas nas duas peneiras de cima. Aquela do meio e a de baixo, eu não quero nem saber quanto tem. Então, e o amido degradável aqui deu 19, então 1,09. Baseado nessa premissa, então, esse número, essa dieta está boa ou ruim, gente? Eu tenho mais fibra do que amido degradável na relação de 1 para 1. Ou seja, acima de 1 é bom. Então, é uma dieta relativamente segura. Certo? Bom, e para de baixa produção? Aí que está o problema. É onde vai a sobra, é onde, às vezes, eu não quero fazer várias dietas, e aí eu coloco bastante sobra para essas vacas em algumas situações. Eu faço uma dieta só para vacas de média produção e baixa produção. E aí, amido nesse lote de baixa produção, ele afeta, o que acontece? O que pode acontecer com as vacas? Então, tem esse trabalho aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram umas vacas secas, e fizeram uma dieta de baixa energia e uma de alta energia, para essas vacas. O que aconteceu com os tecidos adiposos, ou seja, visceral e abdominal? A gordura desses animais acumulada. Na de baixa energia, foi menos acumulada essa gordura do que as que comeram muita energia. Então, outro ponto importante, ou seja, vaca que come alta energia em baixa produção de leite, ela engorda mais fácil. É isso que é a ideia. E esse trabalho aqui, no cortesia do professor Roberto Sartori, esse trabalho eles separaram vacas e mediram insulina com vacas de DEL de 50, 100 ou 150 dias. Ou seja, começo de lactação, meio da lactação e final da lactação. E aí, o que eles viram? Que quando a vaca está com mais de 150 dias, a insulina dela é alta. Por que isso acontece, gente? Ela tem resistência à insulina nessa fase, no final da lactação? Já não tem. O nível, o metabolismo dela favorece que ela tenha insulina mais alta, e a insulina mais alta, ali, sem essa resistência à insulina, faz com que a glicose entre na célula e faça com que a vaca, o quê? Engorde. Outra pergunta, a insulina afeta a reprodução? Segundo alguns trabalhos recentes, o que acontece? Tem esse efeito deletério aqui, sim, ou seja, se eu tenho vacas hiperinsulinêmicas, ou seja, com excesso de insulina, que advém de uma dieta de muito amido, o que acontece com a qualidade de ósseo, por exemplo? Diminui. Qual é a teoria por trás disso? Parece que, quando eu tenho insulina muito alta, eu aumento o nível de IGF-1, e o IGF-1 prejudica a qualidade do embrião. Basicamente, é isso que a discussão dos trabalhos mostra. Ou seja, lembra daquela fazenda que eu chego para começar a dar assistência, e ela está com DEL alto, pouca vaca vazia, e aí o técnico vai lá e faz o quê? Vamos puxar leite. Puf! Põe a dieta lá de 28 de amido para ver se puxa leite. O que vai acontecer com a reprodução? Piorar. O que vai acontecer com a gordura dessas vacas? Vai aumentar.
E ela vai parir melhor ou pior? Hein, gente? Pior, né? Problema para mim. Então, como considerações finais aqui, fontes de amido são altamente efetivas para nutrição de vaca leiteira, né? Só que para cada situação, cada sistema de produção, para cada fazenda, né, existe um tipo adequado, né, grão úmido, reidratados, né, pellets, e a gente tem que estudar isso para poder definir qual que é a melhor fonte de amido, né? No período pré-parto, né, níveis moderados de amido, para não acumular gordura no fígado, mas também que adapte ela à fase que vem depois, que ela vai precisar de energia. Nem alto, nem baixo, está claro, gente? Bem simples, né? Quando a vaca está no pós-parto, né, deve evitar, mais do que o nível de amido, é evitar a alta fermentabilidade das dietas, né? Ou seja, se eu tiver uma dieta, em vez de eu usar 6 quilos de grão úmido, eu usar 2 quilos de fubá e 4 quilos de grão úmido, por exemplo, vai ser mais efetivo com relação à saúde desses animais, né? Esse é o resumo que a gente obteve desses trabalhos, né? Na de alta produção, o que eu tenho que fazer? Dar alto amido para ela, sim, né? 25%, 26%, 27% de amido, né? Desde que eu tenha fibra efetiva para assegurar a saúde desses animais e não permitir que esses animais tenham acidose ruminal. Estourei o tempo. Não, estourei mesmo. Bem que avisou. Professora, bem que você falou, hein? Bom, então vou falar alto aqui para a gente concluir, desculpa esse. Mas nas vacas em final de lactação, ou seja, nas dietas em que eu não preciso muita energia, porque ela não está produzindo muito leite, controlar o amido da forma que eu conseguir, né? Ah, fica caro. Uma pergunta que eu sempre faço, silagem safrinha, por exemplo, ou comprar uma forragem mais de fora, porque eu não tenho na fazenda, é caro. Só que se a vaca engordar e ela não emprenhar, ela parir doente, é muito mais caro, né? Bom, então queria agradecer, né? Está aqui meu e-mail, telefone, se alguém precisar de alguma coisa relacionada ao tema ou alguma outra coisa, vai ser um prazer poder ajudar, né? Queria agradecer de novo a presença de todos, viu? E falar que foi uma honra poder estar dividindo esse tempinho aí com vocês. Antes de chamar o próximo moderador, eu gostaria de pedir para que vocês aguardem um pouquinho após o final das perguntas, pois teremos alguns avisos antes de liberar vocês para o almoço. Lembramos agora que as perguntas a respeito desse tema podem ser enviadas por meio do aplicativo Slido ou escritas e entregues a um membro da comissão. Convidamos, então, o senhor Edênio Detman, professor do Departamento de Zootecnia da UFV, para moderar as perguntas e respostas a respeito desse tema. Fui eu, a segunda vez fui eu. Ele não gosta de mim, eu levantei e já apitou. Então, o Gilson, gostaria de agradecer aí a sua apresentação, extremamente prática, direta. Eu acho que está bem conectada com o espírito do evento. Sei que tem uma pergunta ali, mas eu estou coçando aqui para fazer uma pergunta, eu não vou fazer uma pergunta. Você deu muita informação, né? É um assunto extremamente interessante. Caralho! É um assunto extremamente interessante, ao qual eu tenho um interesse grande por ele. Mas a minha pergunta é muito simples, já que você tem uma vivência aí de campo bastante grande. Para você usar a informação, o primeiro passo é ter informação. Senão, é só especulação, né? Aí, para especular, não precisa fazer ciência, não. Podemos sentar no boteco e se isso, aquilo e tal. Como é que anda a qualidade da informação que nós temos acesso hoje no campo? Praticamente em 2 pontos principais que você ressaltou e que são importantes para o manejo em si, que são a concentração de amido. E é um negócio que nós temos que conversar depois, a degradação ruminal das fontes de amido que nós temos. Porque é o seguinte, eu posso simplesmente olhar para uma silagem e falar assim, ó, meu irmão, aqui tem 27, pelo jeitão dela aí, dá uns 50%. Mas isso não é nada.
Como é que está a qualidade dessa informação? Só para te falar, esses dias eu avaliei um laudo de uma cana de açúcar com 28% de amido. Laudo laboratorial. Então, Bom, professor, assim, é uma pergunta maravilhosa, importantíssima. E assim, até uma honra estar aqui, porque há uns quase 20 anos eu tive a honra de aplicar o vestibular da UFLA e eu ia para o laboratório na parte da tarde para aprender, fazer análise de derivado de purina, amido, usar saquinho de TNT no lugar de Ancon, que era mais simples, e mais vários barato. outros. É mais barato? E, então, assim, e eu estou contando isso porque foi uma trajetória que eu vivenciei de muita mudança. Ou seja, há uns de 10 anos para cá é que começaram a aparecer os laboratórios, né? E antes não tinha nada. Eu lembro que na UFLA eu era laboratorista, bolsista de iniciação científica. Às vezes o veterinário de campo, né, os nutricionistas, os tecnistas, levavam amostra de silagem lá e quando aproveitava o experimento estava rodando, uma amostra a mais ou a menos não faz diferença no Ancon lá, né? E aí fazia análise e eles saíam para formular com amido aquilo ali, ou só fibra, FDN. Né? No Ancon é FDN. E aí, quando ele tinha um FDN, já era uma informação preciosíssima para quem não tinha nada, né? E hoje a gente tem vários laboratórios, e estão vindo mais laboratórios para o Brasil. Então, assim, para ser bem sincero, não é boa ainda a informação, né? A gente não, é muito impreciso eu pegar uma análise do laboratório e aplicar ela, né? E acontece da acidose. Por exemplo, eu estou numa situação na fazenda, né? E eu tenho que usar a técnica, né? Eu tenho que usar conhecimento, e aí eu estou lá com uma silagem de safrinha, com 20% de amido. Aí abre a silagem de safra, às vezes por amostragem, e o erro não é só do laboratório, uma amostragem imprecisa, eu levo uma informação, não, abriu silagem nova de safra, deu 22, e na verdade deu 35. Então, tem a parte prática, é interessante eu ter noção do que ele está fazendo, na prática, sim, mas se aquela informação foi errônea, ele dá acidose nessas vacas todas, engorda, no mês ele engorda metade das vacas da fazenda, né? Então, como resumo, a informação, o que eu tenho assim, né, de experiência, tem que tomar muito cuidado. Tem os laboratórios, uma informação que eu uso muito, né, seja 3R Lab, seja outros laboratórios, né, o amido degradável em 7 horas, ele está sendo bastante, erra menos, digamos assim, né? A Exalc também tem um laboratório formidável que tem gestão de amido, né? E antes não tinha. Há 10 anos atrás eu não tinha essa informação. Mas, normalmente, não, assim, tem que tomar muito cuidado, porque não pode jurar de pé junto que aquele valor que veio do laboratório ele não, porque tem falha sim. Tem algumas que são cavernosas, né, vamos dizer assim. Bom, nós temos uma pergunta do Júlio César aqui sobre inclusão, né, máxima inclusão de milho reidratado na dieta de vacas em lactação. Uma pergunta bem prática, bem direta. Aí é para você dividir sua experiência com a gente. Tá. Né? Então é o seguinte, basicamente aquilo que eu falei depende da fase da vaca, né? Ou seja, tanto no pré-parto, pós-parto e dieta de alta produção ou baixa, tem seus comportamentos, né? Então, o que acontece? Se eu tiver uma situação em que eu tenho um pós-parto, né, de vacas altamente produtivas, né, e consumo alto, e esse grão reidratado ele ficou lá 6 meses fechado, moído fino, bem armazenado, bem fermentável, ele vira um grão úmido, né? Então, eu não usaria muito desse produto no pós-parto, não, né? Para as vacas de alta produção, né, desde que eu tenha tamanho de partícula, fibra efetiva, isso tem que ser balanceado, não dá para responder só na prática, não, né? Cada dieta é uma dieta, né? E eu tenho que, os parâmetros é aquele que eu mostrei, né? A gente tem que saber quanto que fibra fisicamente efetiva, né? E essa acima de 8 milímetros, para mim, ela funciona bem, né? É o que tem na literatura, né? Eu não discordo quando eles avaliam acima de 1,18 a 4, o que negócio é que não tem dados suficientes na literatura e em trabalhos, igual eu tenho com o FDN maior que 8. Então, para segurança, né, a quantidade de milho reidratado, ela vai depender, né? Eu posso usar quanto eu quiser, desde que eu tenha fibra efetiva para suportar aquela digestão de amido alta, né? Lógico que assim, não é o máximo. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: qual que é o mínimo que eu preciso usar? Ou seja, qual é o mínimo que eu formulo a dieta para não cair desempenho da vaca? Essa tem que ser a pergunta. Nós temos uma outra pergunta aqui também, cuja resposta tem aí uma meia dúzia de depende, né? Qual a sua opinião, né, sobre o uso de enzimas amilolíticas para se melhorar no caso aí seria mais a questão da degradação ruminal, né, do amido,
em vacas. Eu acredito que não tenha sido erro de digitação, e é o Léo que fez a pergunta, né? Que está no final, depois da interrogação. Certo. Então, vários tem, isso já faz mais ou menos uns 30 anos que tem pesquisa sendo feita nisso, e até hoje não tem resultados consistentes, né? O que eu vou falar para vocês, na verdade, depende. Tem enzimas que funcionam, né? Tem blends hoje que são blends que são proteases com amilases juntas, né? O que eu já estudei e já vi, né, trabalhos científicos nesse sentido, né? Porque na prática, né, assim, eu praticamente não tenho experiência de uso, né, mas na pesquisa, quando tem combinações de proteases e amilases juntas, essas enzimas elas ajudam no processo. O que eu tenho de experiência também é que, quando a gente coloca isso no silo, não é satisfatório. Por quê? Porque o que degrada lá no silo, existe processo de queima, de combustão e perda de matéria seca dessas enzimas lá no silo. Então, o que tem pesquisa e que parece que tem sentido é usar essas enzimas na dieta das vacas, né? Só que aí também, tipo assim, isso é a minha opinião. Para o Brasil, isso é fundamental se a gente tiver esses produtos. O problema é que o milho... Por quê? Porque o milho do Brasil é duro. Então, enzimas que atuam na prolamina, as proteases e as amilases para ajudar na digestão, é muito bom. O problema é que... a pergunta é custo, e a pergunta é, se eu processar ele fino e processar ele na forma de fermentação, ele é pouco, médio ou altamente efetivos, são altamente efetivos para eu conseguir a digestão que eu quero comparado com enzimas. Ou seja, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter uso e eu tenho que ter funcionalidade na fazenda para eu usar enzimas, né? Então, assim, e hoje é muito variável, né? Então, assim, o que eu posso falar é, eu acredito na tecnologia, mas hoje eu acredito que, se processar bem, fermentar bem o produto, eu tenho ganhos mais satisfatórios, né? Agora, nada impede de usar, né? Tipo assim, eu só não tenho dados concretos e com magnitude de resposta alta suficientes para pagar, às vezes, o investimento, né? Essa é a minha opinião. Eu até vou fazer uma frase de complemento aqui. Às vezes, a conta que o pessoal não faz é qual o custo do amido. Que, às vezes, se a fonte de amido for barato e você tiver um espaço funcional na dieta, às vezes vale a pena aumentar um pouco o amido e não precisa investir. Tudo depende da situação, né? Obrigado pela contribuição, exatamente. Um assunto muito interessante.